Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Amém. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus, também aqui na Guia do Espírito Santo, a leitura da Bíblia Sagrada. Hoje, no livro do Santo Evangelho por Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Onde vai se falar sobre um endemoniado, né? Que é curado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela, glória ao nome do Senhor Jesus, daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, e o que tivera a legião, e assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinha visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora demoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe quão grande coisa o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos parar por aqui, irmãos. Nós vemos aqui na palavra de Deus que quando o Senhor Jesus, aqui no primeiro verso, ele chegou do outro lado da província, lá dos Gadarenos, irmãos, a gente ali tinha 10 cidades lá naquelas províncias. Então, aqui nós sabemos que foi na província. Não sabemos ao certo ali, né? Aonde que eles desembarcaram, mas foi naqueles lugares. E nós vemos que quando o Senhor Jesus, aqui no segundo verso, o Senhor Jesus saiu do barco, também saiu ao seu encontro do sepulcro um homem com um espírito imundo. Irmãos, veja que esse homem estava endemoniado, né? Nós podemos ver aqui também que em Mateus, né, irmãos? Em Mateus também,
no capítulo 8, versículo 28, ali já se falava de 2 homens, né, possuídos de demônio. Vejamos também, irmãos, que sobre esse espírito imundo, nós podemos ver no primeiro capítulo, versículo 23 e 24, aqui de Marcos, né? O primeiro capítulo dele, olha como o Senhor já se lidava com isso. Glória a Deus. 23. Veja que aqui também Jesus, lá em Cafarnaum, no versículo 23 do primeiro de Marcos, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse destruir-nos, bem sei que és santo de Deus. E Jesus repreendeu, falou: cala-te e sai dele. Então já vê que lá na sinagoga o Senhor já expulsou esses espíritos imundos. E aqui, né, aqui onde ele já está nessa província, ele também vem esse espírito imundo, um homem que sai do sepulcro e vai lá ao encontro de Jesus, e ele tinha uma morada, nós vemos aqui que esse espírito imundo foi ao encontro de Jesus. E vejamos aqui no versículo 3, irmãos, que a qual ele tinha uma morada no sepulcro, e nem ainda com as cadeias podiam amansar e prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, amados, algemas, tá bom? E também cadeias. As cadeias foram ali, né, por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Então ele estava andando sempre, irmãos, de dia e de noite, clamando, quer dizer, gritando, aterrorizando pelos montes e pelo sepulcro, e ferindo-se a si mesmo. Irmãos, veja que um homem de juízo, ele não vai se ferir a si mesmo, né, irmãos? Vocês sabem disso. Então, vemos aqui nesse versículo 3, 4 e 5, vamos entender esse sepulcro, como que eles eram na época, né? Os sepulcros naquela época, irmãos, eles eram cavados em rochas, ou também eram cavernas naturais, né, dos montes. E esses sepulcros, os cemitérios, esses índices associados aos mortos, eram impuros para os judeus. Então, embora que aqui nesse versículo 4, aqui, que os grilhões, né, amados, as algemas, as correntes, não tinha nenhum poder, né, ele falava aqui de amansar. Observa aqui, irmãos, nessa passagem aqui, louvado seja Deus, que muitas vezes essas cadeias foram feitas em pedaços e ninguém podia amansar. Irmãos, amansar um homem, isso aí denota, né, irmão? Nós podemos ver isso aqui, que amansar pode isso indicar, né, domar um animal. A gente conhece isso. Você amansa um cavalo, amansa um cachorro, né, amansa os animais. Nós podemos ver isso no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 7, aonde diz assim: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como dos animais no mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Então, veja, irmãos, que pelo livro de Tiago, os animais dá para se amansar pela natureza do homem. Mas, irmãos, este homem não tinha como amansar ele, porque eram espíritos malignos que estavam dentro desse homem. Entendeu, amado? Então, aquela força sobrenatural, e o homem ressaltado aqui pelo fato em que as correntes elas são quebradas, elas são arrancadas, né? E os seus gritos que ecoavam nos montes ali, irmãos, aqueles gritos de aterrorizar mesmo. Quem já viu isso, irmãos? Quem já teve condições, o Senhor permitiu, como ver um demônio ser expulso do corpo de uma pessoa, os gritos são aterrorizantes, irmãos, muito aterrorizantes. Deus deu a graça de muitas vezes ver isto e, em nome de Jesus, expulsar também.
e esses espíritos, eles gritam, eles perneiam, ameaça, mas depois eles têm que obedecer à ordem, porque em nome de Jesus ninguém pode suportar, irmãos. Tem que obedecer, porque esse nome é poderoso. Então esse homem aqui, ele gritava, ele fazia gritos agudos, provavelmente ecoava naqueles montes, e lá no sepulcro também, porque aqui está bem claro que ele estava clamando pelos montes, no versículo 5, né? Pelos montes e também pelo sepulcro. Então, quer dizer, imagina as pessoas, irmãos, lá na casa deles, lá, e de noite aquele homem gritando lá nos sepulcros. E, no fim, ele feria a si mesmo com pedra. Irmãos, uma pessoa com juízo, sã juízo, ele não vai se machucar com pedra. E o inimigo fazia isso com ele, porque o inimigo odeia o ser humano, porque nós somos criados por Deus também. Eles eram anjos e foram criados por Deus, mas eles foram destituídos da glória de Deus pela rebeldia, e assim o homem foi feito, né? Conforme vocês sabem, o homem foi feito à imagem de Deus e à sua semelhança. E isso, irmãos, isso aqui mexeu muito com o adversário. E assim, então, o inimigo, ele fez Adão e Eva pecar, e assim ele teve poder para dominar a terra e dominar, procurando essas pessoas e os demônios entrando neles. E assim, irmãos, esse homem, ele feria-se com pedra. Quer dizer, irmãos, pode observar que ele era um perigo, tanto para ele mesmo, como para as outras pessoas. Entenderam? As pessoas que passassem ali perto poderia levar uma surra, poderia suceder alguma coisa pior. Então esse homem ele estava realmente trazendo um terror naquela província, naquele lugar. Imagina o tormento que aquela cidade, aquele povo que estava ali com um endemoniado, ainda que eles não conseguiam até entender direito, né, irmãos? Mas vemos aqui já que o Senhor, quando aqui no versículo 6, que os demônios, né, dentro daquele homem, viu Jesus ao longe, então o endemoniado correu até Jesus, dobrou seu joelho e adorou-o. E nessa parte, no versículo 7, ele diz assim: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não nos atormente. Então veja que os demônios, irmãos, e já estavam com medo, né? Ele estava já sentindo medo, porque o Filho de Deus, ele chegou àquela província. Irmãos, que coisa mais linda! Jesus socorreu um homem que já estava sem esperança, estava possesso de demônio, não havia mais controle na vida dele. Outras pessoas já tinham também ele como louco, um homem fora da sociedade, um homem totalmente preso, né? Glória ao nome do Senhor. Então, o homem já estava totalmente preso na garra do inimigo, já não tinha mais vida social. Esse homem estava perdido, irmãos, a tal ponto que ninguém tinha mais esperança. Creio que nem a família deles já tinha esperança por ele, não tinha mais esperança, né? Não havia esperança nenhuma por quanto esse homem. Mas Cristo, ele veio do céu, trouxe o reino de Deus para nós aqui na terra, neste mundo de mortos que somos. E daqui, irmãos, Jesus traz esta vida. Veja, irmãos, que quando o demônio falou assim: o que tenho eu contigo, isso aqui, irmãos, praticamente repete também as palavras na região do espírito do imundo, como lembra que nós acabamos de ler aqui agora, no capítulo 1, versículo 24, né? Eu vou até repetir para vocês mais uma vez. Capítulo 1, versículo 24. Olha o que os demônios estavam dizendo ali, quando estava lá na sinagoga, aquele homem com o espírito imundo. Olha os demônios falando: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, viesse destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Quer dizer, os demônios já sabiam quem era Jesus, o Filho de Deus, né? E aqui, ele também fala que tem eu contigo. Aí, o inimigo, o que ele está fazendo aqui?
Ele já está mostrando a identidade de Jesus Cristo como Filho do Deus Altíssimo. Vocês lembram, irmãos, no dia do batismo do Senhor Jesus, o próprio Pai Celestial, ele brada uma voz do céu e todos ouvem: este é o meu Filho amado a quem me comprazo. E o Espírito Santo, claro, desceu sobre Cristo em forma de uma pomba, e a voz, então, abriu e falou desta forma. Então, Deus já declarou para os homens que Jesus é o Filho de Deus, aqueles que estavam ali no tanque, no Rio Jordão. Depois, Jesus vai para o deserto, que o Espírito Santo leva ele. Lá também, o nosso adversário, o adversário da nossa alma, o diabo, ele também reconhece a divindade e Jesus é Filho de Deus. Depois nós estamos vendo aqui, irmãos, no livro de Marcos, agora é a vez dos demônios. Os demônios, aqui também, eles reconhecem a identificação de Jesus como Filho de Deus Altíssimo. Então, irmãos, vejamos que aqui no versículo, os próprios demônios respondeu uma pergunta que os discípulos fizeram. Querem ver? Vamos voltar aqui no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 41. Aqui no capítulo 4, irmão, no versículo 41, nós vemos aqui que houve uma grande tempestade. E os discípulos, Jesus estava dormindo, né? Vocês lembram disso? Os discípulos estavam apavorados, porque as águas estavam entrando dentro, né, do barco. Jesus levanta, ele acorda, né? Fala: mestre, mestre, se não dá que pereçamos. E naquele momento, o Senhor Jesus, despertando, ele levantou, ele repreendeu o mar, dizendo para o mar: cala-te e aquieta-te. E o vento aquietou e houve uma grande bonança. Aí os discípulos fizeram uma pergunta. Jesus ainda disse para eles, né? Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E aí, nesse versículo 41, os discípulos fazem uma pergunta que não foi respondida, mas logo à frente os demônios respondem. Aqui diz, no 41, e sentiram um grande temor e diziam uns outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, irmãos, olha que coisa, né? Ele falou desta forma. Aqui nós já vemos no versículo 5, no versículo 7, que os próprios demônios respondem a pergunta que eles fizeram ali horas antes, lá no mar, quando estava a tempestade. Vejamos, vou repetir aqui o versículo 7, capítulo 5. E clamando com grande voz, quem? O endemoniado. Que tenho eu contigo, Jesus? Agora a resposta daquela pergunta, né? Que aí que eles foram entender. Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então o próprio demônio respondeu: a glória ao nome do Senhor Jesus, a divindade, né? A identificação do Senhor Jesus como Filho de Deus. E os discípulos ainda não sabiam, os homens ainda não conseguiram entender, mas agora começaram a entender. Louvado seja Deus. Bom, irmãos, isso aí que acabou ressaltando que os espíritos sabiam que Jesus era. Claro que o espírito sabia que Jesus era. E os espíritos pediram, então, irmãos, a Jesus que não atormentasse, como ele estava atormentando aquele homem endemoniado. Irmãos, vocês perceberam que esses espíritos malignos são maldosos e não perdoam nem criança, nem homem, nem jovem, nem velhos, nem idosos, né? Não, irmãos, eles odeiam nós, eles não, porque somos criação de Deus. Eles também foram, como eu disse para vocês, também foram criados por Deus, mas a rebelião do coração deles e foram destituídos da glória de Deus. E nós estamos sendo colocados para a glória de Deus. Nós pertencemos a Jesus Cristo, o Salvador. Então veja que esses demônios, para fazer o mal aos outros, eles não tinham medo nenhum, mas quando chegou a autoridade, que é o Filho de Deus, temeram, né? Não queriam receber o que eles estavam fazendo para o endemoniado, né? Pelo homem. Mas aqui nós vemos, então,
que no versículo 8, que Jesus disse que sai desse homem espírito imundo. E no versículo 9, nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. Então, aqui nesse versículo 9, irmãos, percebemos, quando ele falou: meu nome é Legião, então ele mostrou a força dos demônios dentro daquele homem. Irmãos, não eram poucos demônios que estavam ali, tá bem? Vejamos bem aqui, irmãos, uma legião militar romana naquela época, ela era constituída, irmãos, composta de 6.000 soldados. Uma legião romana era 6.000 soldados. Isso nós... Agora, você imagina, ali também tinha 2.000, quase 2.000 porcos pastando ali. Então, veja a força que estava dentro daquele homem, esses inimigos, esses demônios, né? Então, desse modo, irmão, o nome da legião aqui, ele serve para indicar os números muito grandes, porque ele falou aqui, ó, ele mesmo respondeu: Legião é o meu nome porque somos muitos. Então, era uma legião grande, eram muitos demônios sobre aquele homem. Misericórdia, né, irmãos? Como esse homem estava sofrendo. Meu Deus, tenha piedade. Amados, nós vemos aqui que, além de explicar a força sobrenatural do homem, né? E vamos falar da magnitude do fato de Jesus ser mais poderoso do que os demônios. Jesus, Filho de Deus, único, é mais poderoso do que todos aqueles demônios que estavam dentro daquele homem. 6.000 demônios, provavelmente, ali, uma legião grande, estava ali. Então, todos eles tiveram medo do Senhor Jesus, a autoridade máxima. Filho do Deus Altíssimo. Eles se assustaram muito, irmãos. E aqui nós vemos aqui nessa passagem, né? E glória ao nome do Senhor Jesus. E o nosso Senhor é o Todo-Poderoso. Jesus, o nosso Salvador, ele é o mais poderoso do que vocês imaginam. Ele é o Todo-Poderoso. E isso eu quero deixar bem claro, que esse nosso Senhor, que é Todo-Poderoso, está na vida de cada um de vocês. Então, nós somos fortes em Cristo Jesus. Irmãos, vamos ver aqui. Jesus, ele era aquele que podia entrar na casa de um homem forte. Vocês lembram dessa passagem, irmãos? Que também Deus me deu a graça de ler para vocês, quando Jesus falou assim, que quando vem quando alguém vai invadir a casa do valente, primeiro ele tem que amarrar o valente, para depois sequestrar o bem. O que Jesus estava explicando? O reino de Deus, ele veio lá do céu, veio de fora. O valente é o diabo que domina essa terra. E toda a morte, as pessoas estavam no domínio do inimigo da nossa alma. Só que veio Jesus com o reino de Deus, ele amarrou Satanás, e então ele está sequestrando, ou seja, ele está buscando as almas que se perderam, as almas que Adão e Eva pecou, e dali para frente o inimigo teve domínio, o Senhor tirou de novo. Esse agora, irmão, nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. Ele nos libertou. Lembra dessa passagem que está no capítulo 3? Nós podemos ver aqui em Marcos capítulo 3, versículo 27. Olha o que diz aqui, né? Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. É isso que Jesus fez. Jesus não prendeu os demônios de novo aqui, de uma certa forma, expulsou eles não tinham mais domínio sobre esse homem, o homem foi liberto e o Senhor trouxe para si, o Senhor nos salvou ele, deu liberdade para este homem. Amados, vocês estão felizes por o Senhor Jesus ter nos chamado para o reino da sua glória, para esta graça maravilhosa, nos deu, nos converteu, e agora nós não estamos mais no domínio do nosso adversário.
agora estamos no domínio do nosso Criador, do nosso Deus e de seu Filho Jesus, que veio entregar a sua vida e para salvar todos nós. Este homem, ninguém tinha mais solução para a vida dele. Jesus vai lá na província e liberta ele, irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. E converte o coração dele, que é uma coisa mais linda. Louvado seja Deus. Vejamos aqui, irmãos, que quando o Senhor, nesse versículo 9, ele já fez esta obra, aí no versículo 10, rogava-lhe muito que ele não viesse para fora daquela província. Aí já é os demônios que estavam ali, dizendo que não fizesse, né? O Senhor não manda nós para fora da província. Fora daquela província é terra, né, irmão? O inimigo não queria sair daquele território, né? Então, veja, nós podemos ver isso, irmãos, aqui no Glória ao nome do Senhor, para que os demônios, eles ali eram territoriais. Então, o Senhor, olhando para ele, e o inimigo ainda olhando, e viu que estava andando ali, pastando, no versículo 11, pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos, olha, irmãos, todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aquele porcos, para que entremos nele. Você viu, irmãos, que o inimigo pediu autorização a Jesus Cristo para que mandasse eles entrar nos porcos. Ele ia sair do corpo daquele homem, mas não queria sair fora da província, os porcos estavam na província, e pediram para que entrasse no corpo daqueles porcos. Irmãos, vamos entender que os porcos eram os impuros, né? Principalmente para os judeus. Os judeus não comiam porcos. Nós vejamos aqui, irmãos, que os judeus, eles nunca pastorearam porcos, porque isso era proibido para os judeus. Vamos ver isso, irmãos, no Levítico, no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 7. Veja bem. Diz aqui: também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Esse vos será imundo. Pronto, em Levítico já está se falando sobre os animais imundos, impuros. Vamos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 14, diz assim: nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocarei no seu cadáver. Quer dizer, nem no porco morto deve se tocar. Essa aqui era a lei que havia para os judeus, por esta forma, irmão, que os judeus, eles nem pastoreavam porcos, para eles eram muito, já tinha essa advertência. Então, aquela grande manada, irmãos, lembra que esse evento, ele ocorreu em território gentil, do gentil, não dos judeus. A outra banda que ele foi, ali em Decápolis, né, na província ali dos Gadarenos, eram povos gentios. Eles criavam porcos, enfim, né? Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos vendo aqui, depois, no versículo 12, 13, que Jesus logo lhe permitiu, saindo aqueles espíritos imundos, e eles entraram no porcos, e a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Santo Deus, né, irmão? Nós vemos aqui que essa passagem é uma passagem muito forte. No versículo 12, que aqueles demônios, quando pediu que entrasse aquelas manadas dos porcos, né? Esses espíritos imundos, ele pediu para o Senhor Jesus, né? Que, como eu disse assim, para sair ali.
E nós podemos ver, irmãos, que quando ele entrou naquelas manadas daqueles porcos, já entramos aqui no versículo 13, aqueles porcos se afogaram. Mas, irmãos, presta atenção. O que morreu foi os porcos, o espírito não morre, tá bem, irmãos? Tá? Então, veja bem que quando o espírito entrou naqueles porcos, eles perderam, né, as suas condições da sua natureza, foi dominado pelos espíritos, e veja aqui como que esses espíritos são malignos, irmãos. Ele fez que fosse precipitado lá no mar. Nós podemos ver isso também, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 12, podemos ver claramente isso, que aqui está dizendo, quando o espírito imundo tem saído do homem, Jesus estava falando, ensinando ali, irmãos, que, olha só, presta bem atenção nisso, viu, amado? Vou repetir. Mateus, capítulo 12, 43. Jesus estava explicando ali que quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Irmãos, vejam bem, você viu aqui Jesus explicando aqui em Mateus? Eu vou pôr aqui uma situação para vocês entenderem. Jesus tinha expulsado um espírito de um homem. Irmãos, quando o Senhor expulsou o espírito do homem, que aqueles espíritos saíram, é claro que o Senhor fez a limpeza na vida dele. Espiritualmente, ele está varrido, está limpo diante de Deus e diante de todos. O inimigo também teve que sair. E o adversário, ele foi procurar outro lugar. Mas ele andou, irmãos, pelos caminhos, lugares áridos, e não estava encontrando repouso. Então, ele não encontrou nada, ele falou, vou voltar para minha casa, de onde saí. E quando ele voltou, irmãos, ele encontrou aquela casa varrida, aquela casa limpa, e também estava desocupada. Quer dizer, Jesus não estava dentro do coração das pessoas, daquela pessoa, vamos dizer assim. Nós estamos falando desse que foi expulso. Eu quero transmitir isso para vocês entenderem o seguinte. Quando Deus, ele expulsa demônios da vida das pessoas, e se as pessoas não aceitarem Jesus Cristo, estando limpa, livre de tudo isso, e não aceita Jesus, os demônios, eles vão andando. E que ele vê que ela está limpa, mas só que não, no coração dela, não está o Senhor, eles vão lá e tomam de novo. Só que agora, eles pioram a situação. Ele não vai mais sozinho, ele vai buscar mais 7 espíritos, com eles são 8. E entra dentro desta casa, que é o coração de um homem, né, de uma pessoa, ou uma mulher, e o estado dessa pessoa fica pior. Está entendendo? Então, irmãos, veja bem, nós, antes de aceitar Jesus Cristo, nós estávamos, né, sob o domínio do nosso adversário. Veio o Senhor Jesus e converteu o nosso coração e limpou nós todos. Hoje, quem habita dentro do nosso coração? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja bem. Então, esta casa está ocupada. A sua alma tem uma ocupação. O Senhor ocupa ela. O Senhor ocupa o seu templo, que é você o corpo, a sua alma, o seu espírito. Então, o inimigo não tem como entrar na sua vida. Por quê? Porque esta casa, que é o teu corpo, pertence a Jesus Cristo, pertence a Deus. Nós podemos conferir isso mais uma vez lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, diz claramente, irmãos, no versículo 19 e 20 de 1 Coríntios, capítulo 6, diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus
no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como é que o inimigo vai voltar de novo para uma casa que está varrida e está ocupada pelo nosso Deus? Então, queridos, glorifica a Deus no vosso corpo. Não é mais teu esse corpo, porque esse corpo é do Senhor, é templo de Deus. E assim você glorifica a Deus no teu corpo, na vossa alma e no vosso espírito, porque vocês foram comprados por um grande preço. E que preço é esse? O sangue do Filho de Deus, do próprio sangue de Jesus Cristo. Então, amados, aqui nós vemos aqui na passagem, louvado seja Deus, que este homem endemoniado, Jesus também varreu, espiritualmente dizendo, ele varreu a vida deste homem, tirou mais uma legião de demônio, grandes quantidades de demônio na vida desse homem. Jesus tirou todos eles. Então, eles entraram naquela manadas, né? Vamos dar continuidade aqui no versículo 14. Assim, então vocês veem aqui, eu quero voltar no versículo 13, você viu que Jesus acabou permitindo que aqueles espíritos imundos entrassem nos portos, e a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 porcos, acabaram afogando. E como eu disse, e vou repetir para vocês, quem morreu foi os animais, o espírito não morre, irmãos. Tá bom? O espírito não morre, o espírito não se afogou, não aconteceu nada disso, mas nós vemos aqui como esses malignos são destruidores, eles destroem, eles... Veja que Jesus também disse no livro de João, no capítulo 10, que o Senhor Jesus é o pastor, né? Ele dá a vida, o diabo não, ele rouba e mata, né? Veja bem, então a função do nosso inimigo é roubar e matar. A função do nosso Senhor é dar vida e com abundância. E bem-aventurado aquele, aquela que conhece o seu Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, amados, vejamos aqui, queridos, que o evangelista, tanto Mateus como Marcos, João e Lucas, nenhum deles, irmãos, comentou a perda da vida desses animais. Eles só falaram que os animais se afogaram, mas não contou, né, sobre o impacto econômico, porque, irmãos, o criador ali tinha criação de porcos. Imagina dos 2.000 porcos, irmãos, sendo mortos, quanto prejuízo econômico trouxe para o seu criador, né? Para aquele que estava cuidando, o dono desse porco. E economicamente trouxe um impacto, claro, um prejuízo. Vejamos bem. Mas, irmãos, a ação desses porcos, né, possuído, veja bem, irmãos, quando os porcos foram possuídos pelo demônio, essas ações que ele fizeram para se precipitar lá no despenhadeiro, irmão, isso enfatiza, tá bom? O fato do impulso, do autodestruição, da possessão de demônios. Irmãos, vocês estão entendendo? Autodestruição. Vocês concordam, irmãos, que os porcos, claro, eles estavam dominados pelos demônios, né? Eles se mataram, se suicidaram. Os porcos se suicidaram, porque eles pularam todos para o despenhadeiro, se afogaram no mar. Irmãos, o inimigo é sujo. Ele faz de tudo para tentar fazer autodestruição. Eles são impelidos para fazer essas coisas, irmão. Eles dão esse impulso de autodestruição, é possessão deles. Então, nós, irmãos, glorificamos a Deus, porque o Senhor Jesus, ele nos libertou, e nós temos que andar com ele, hein? Porque se aqueles que se afastar de Jesus está deixando a casa vazia, o coração está ficando vazio. Quer dizer, o coração já não tem quem domina mais ele, porque está desistindo de Deus, está desistindo de Jesus, não quer mais andar com Cristo. Aí esses espíritos malignos que antigamente tinha possessão, tinha poder sobre a vida desse muito, aí ele vem com mais 7, e aí destrói a vida das pessoas.
Irmãos, quer dizer, a vida destrói porque ela vai estar fora de controle, enfim, só Deus para ter misericórdia, não é mesmo? Vocês estão felizes pelo Espírito Santo estar na vida de vocês, queridos? Estão todos felizes porque Cristo está na vida de vocês? Agora, nós devemos vigiar ou não devemos vigiar? Devemos tomar muito cuidado no nosso andar, no nosso falar, no nosso vestir, nas nossas ações, ser íntegro com Deus, com as pessoas, ter virtudes, deixar os frutos frutificar em nós, a vara ligada em Jesus. Está fazendo todo sentido, né, igreja? Faz sentido, louvado seja Deus. Irmãos, agora aqui no versículo 15, nós vejamos aqui no versículo 15, claro que no versículo 14 ali, nós sabemos que aquelas pessoas que estavam apacentando os porcos, meu Deus, eles fugiram, irmãos, correram para a cidade. Primeiro que eles estavam apavorados, imagina, eles olhando ali, um endemoniado sendo curado, liberto, e os porcos que estavam bem, de repente ficou todos endemoniados, e houve toda aquela destruição em massa, vamos dizer, de quase 2.000 porcos, e aqueles homens fugiram, ficaram com medo, claro, irmãos. E eles foram para a cidade, anunciaram na cidade, anunciaram nos campos, e aquela população saíram para ver, aquele povo saiu para ver o que era aquilo que tinha acontecido. E aqui no versículo 15 nós vemos que aquelas pessoas foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Eles conheciam aquela pessoa, sabia que era um endemoniado, né? E tiveram a legião. É lógico, irmãos, que aqui, presta bem atenção nessa colocação. Eles conheceram aquele homem que nós hoje sabemos que é endemoniado. Eles nem sabiam direito o que é isso. A legião, eles também não sabiam que era legião, porque Jesus é que fez a pergunta. E os demônios nunca tinham revelado que tinha uma legião dentro daquele homem. Nunca revelou. Só revelou porque Jesus fez essa pergunta. Então, aqui nós estamos vendo que o evangelista Marcos, ele escreveu aqui bem claro que aquela pessoa veio ter com Jesus e viram endemoniado, porque Marcos viu que aquele homem era endemoniado, mas os homens lá entendiam que ele era louco, entendiam que ele era doente, que tinha esses problemas. E depois aqui nós vemos que Marcos disse que tivera legião, e aqueles homens nunca souberam que aquele homem estava com uma legião de demônios. Bom, então quando aqueles homens viram aquele homem que estava sentado, vestido, em perfeito juízo, temeram. Quer dizer, o Senhor preparou tudo, irmão. Aquele homem estava nu, irmão. Aquele homem estava deplorável. O inimigo, ele é sujo. Amados, só para vocês entenderem uma coisa. Com licença, beber um golinho de água. Para vocês entenderem uma coisa, amados, o adversário, ele é muito sujo. Sabe o que ele faz com uma pessoa? Quando ele toma posse da pessoa, a primeira coisa que ele faz é desonrar o corpo da pessoa. Tira a roupa. Faz a pessoa tirar a roupa. É coisa terrível, viu, irmãos? E aqui nós vejamos que o Senhor deu uma roupa para ele. Glória a Deus, né, amados? Me veio uma coisa aqui na mente agora, né? Vocês estão vendo, irmãos, nessas épocas que nem carnaval, as mulheres, os homens, tiram as suas roupas para ficar nu, dançam, rebolam. O que vocês acham que é isso? Olha aqui pelo livro aqui de Marcos. O homem foi vestido porque Jesus devolveu a honra para eles. Olha o que o inimigo faz com as pessoas sem eles perceberem. Dominado, dão alegria para eles momentaneamente e desonra todo o corpo deles, que é abominação, né? Que tira o pudor. Meu Deus do céu. Veja, e aqui, irmão, nós estamos vendo que esse homem, ele, no versículo 15, ele estava sentado, vestido, perfeito juízo. Então, prova que o homem foi curado, foi provado. Eles viram lá, né, que esse homem foi curado. Aí, o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo
e isso vai fazer uma lembrança da reação dos discípulos, tá bom? Olha só, os discípulos também ficaram com medo. Vamos ver aqui, volta aqui para Marcos, capítulo 4, versículo 41. Olha aqui, ó. Marcos, capítulo 4, versículo 41. Lembra que eles estavam dentro do barco, quando o barco estava perto a afundar, Jesus repreende o mar e o vento, e eles dizem assim, que sentiram um grande temor, quer dizer, tiveram um grande medo, e diziam o outro, mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles estavam com medo. E a mesma coisa aconteceu com esses homens aqui da província, os Gadarenos. Também eles tiveram um grande temor, tiveram medo, né? Eles ficaram com medo aqui, santo é o nome do Senhor Jesus. E então isso aí você viu que eles tá falando que nem os discípulos também tinham ficado com medo. Bom, as pessoas tinham muito mais medo, percebemos aqui, irmãos, e quando ele falou para o Senhor Jesus, né? Glória a Deus, que eles, no versículo 16, que tinha visto, contaram-lhe que ia acontecer ao endemoniado acerca dos porcos. Então, no versículo 17, eles começaram a rogar para Jesus que saísse daquele termo, que saísse daquelas províncias. Santo Deus, né? Os demônios, aqui para nós. Jesus expulsa os demônios roga para Jesus para que eles não saíssem do território, que ele continuasse ficando ali nas províncias. Agora, os homens, eles chegam para Jesus, né? Teve muito mais medo de Cristo, né? Porque foi Jesus que expulsou os demônios, eles estavam acostumados com aquele homem, e Jesus deixou o homem com juízo, bem, e eles ficou então com medo, e aqui então ele pede para Jesus ir embora, quer dizer, expulsa o Senhor Jesus para sair daquele lugar, está pedindo que fosse embora. Veja, irmãos, eles estavam com medo de Jesus, e ainda que Jesus expulsa os demônios, então eles tinham mais medo do Senhor Jesus do que os próprios demônios. Porque os demônios estavam dentro daquele homem endemoniado. Vai entender essas coisas, irmãos? Não é mesmo? É só Deus para ter misericórdia. E aí, claro, eles estavam pedindo para que fosse sair do termo, vai pedir para Jesus ir embora. Já no versículo 18, irmãos, entrando o Senhor Jesus no barco, rogava-lhe que fora o que for endemoniado. O demoniado chega para ele, que fora, já estava um homem liberto, né? E falou para eles, para o Senhor Jesus, que deixasse, que ele queria andar com Jesus, ele queria seguir Jesus. Mas Jesus, no versículo 19, não permite ele ir com Jesus. E Jesus disse assim, vai para a tua casa, né? Para os teus, quem são os teus? A família, os amigos, e anuncie quão grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Irmãos, então nós vejamos aqui desse versículo 17, 18, depois nós vamos falar do 19 e 20, você pode ver que glória a Deus. Aqui no 17, 18, os homens estavam pedindo para sair, né? Veja que Jesus aqui, se você olhar um pouquinho, os espíritos malignos, aqueles imundos, aqui nós estamos vendo aqui que eles imploravam a Jesus para não sair da região. Agora o povo suplicava ao Senhor Jesus para sair da região. Irmãos, medite um pouco. Se os demônios não saíram da região e os homens pedem para Jesus sair da região, imagina o que aconteceu, né? Misericórdia. Mas Jesus faz obra maravilhosa. O que Jesus deixou lá? Deixou este homem. Deixou este homem liberto. E este homem iria anunciar Filho de Deus naquela província. Olha que coisa linda, irmãos. Então, vejamos aqui, no versículo 19 e 20, aonde aqui Jesus, porém, vai, não permite ele, né? Nós vemos que Jesus disse ao homem que fosse contar para os seus amigos, para as grandes coisas que tem feito, né? Deus tem feito por ele.
Então, essas pessoas que foram transformadas, irmãos, por Jesus, devem contar ao mundo. Olha o que nós temos que entender aqui. Irmãos, tem pessoas que falam assim, o irmão fica contando a obra de Deus. Isso aqui tem que ter muito cuidado com a interpretação, tá, meus amados? É claro que vai existir homens, né? Vai ter crente que, por falta, assim, tem um orgulho no coração, ele quer contar a obra que todo mundo olhe para ele, como Deus só faz obra na vida dele ou na vida dela, mas ele é o principal ali. E isso não é correto. O correto é Cristo principal. Agora, nós devemos contar as obras de Deus, sim, tudo que está na vida de vocês, desde que nós colocamos Cristo na frente e Ele sendo exaltado, o nosso Deus exaltado, e pelas as coisas que nós vemos, tá certo? Aí deve ser contado. É o que Jesus fez aqui. Jesus disse para ele: olha, conta para os teus, anuncie para os seus amigos quão grande obra o Senhor fez por você. Conte. Então, irmão, aquele homem saiu. E nós vamos ver que ele saiu contando tudo, né, irmãos? Então, hoje somos pessoas transformadas, não somos, queridos? Hoje todos vocês são transformados. Hoje nós estamos em Cristo, fomos limpos por Ele. Nós andávamos no pecado, agora andamos na luz da palavra de Deus, andamos na glória do Senhor. Então, fomos transformados. Então, nós devemos contar as obras que Deus faz na nossa vida, sim, desde que Jesus esteja o principal na sua vida. Através dele, o que ele fez na vida de vocês. Amados, então, nós devemos contar, sim, ao mundo. Conta às pessoas, quando chegar pessoas angustiadas, tristes, fala, olha, meu Deus, eu tive uma época na minha vida que eu passei por uma situação tão difícil, eu conheci Jesus Cristo, eu conheci o Salvador, e eu me entreguei a Ele, e Ele fez isso por mim, Ele fez isso. Olha aqui, ó, hoje eu sou uma pessoa transformada pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da sua graça. Hoje eu sou outra mulher, eu sou outro homem. Aquele homem velho, aquela mulher velha já morreu, não existe mais. Eu nasci em Cristo Jesus, eu preciso contar essas obras. E a mesma coisa eu vos anuncio esse Jesus. Se você quer, ele vai te transformar. Morre a velha homem, a velha mulher, o velho homem, e nasce uma nova criatura diante dele. E assim, irmãos, é o que nós devemos fazer. Todos nós devemos contar as obras que Jesus fez na nossa vida para o mundo, para as pessoas. Assim, o nome dele vai sendo engrandecido, tá certo? Contar sobre as suas obras milagrosas, entendeu? As obras milagrosas. Veja, às vezes o Senhor vai dar, vamos dar um exemplo aqui, dentro da palavra de Deus que nós estamos falando, Deus usa um irmão ou uma irmã que vai na casa de alguém e lá tem um espírito imundo, e Deus usa da serva de Deus ou do servo de Deus e é expulso aquele demônio. Pronto. O demônio foi expulso, a casa foi varrida, e aí você fala de Jesus, aquela pessoa crê e é batizada e tudo. Aos que estão na família, as pessoas que estão em volta, então, irmãos, ela tem a tendência de olhar para a pessoa que expulsou o demônio na autoridade de Jesus e vai querer mais, falar, olha, aquele irmão, ele tem esse poder, aquela irmã tem o dom de expulsar demônio. Irmãos, o que está acontecendo? Onde aparece Jesus aí? Aonde está o Senhor Jesus? Começou a aparecer o irmão. E é isso que devemos tomar cuidado. Porque sem Cristo nada somos. Expulsar o demônio, Jesus deu autoridade para todos vocês, desde que vocês andam dentro da doutrina do Senhor Jesus e dentro dos ensinamentos deles. Lá em Lucas, capítulo 10, na missão que o Senhor deu aos discípulos, no versículo 19, ele diz, claro,
eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Serpentes sabemos que é o diabo, que é o adversário da nossa alma. Escorpiões são os demônios. E ele fala, e toda a força do maligno, que é o inimigo da nossa alma, e nada vos fará dano algum. Jesus nos ressaltou essa segurança. Por quê? Porque ele nos deu a autoridade, ele nos deu o poder. Mas como nós podemos usar essa autoridade? Quando nós fazemos a vontade do Pai. Não é nossa vontade, é a vontade do Pai. Quando você faz visita, às vezes você pode chegar numa casa que pode estar um problema. Você sabia que tem muitas casas que os espíritos estão enrustidos? Aonde que estão essas legiões, irmãos? Aonde estão esses demônios? O que vocês acham que está acontecendo na Terra? Por que a Terra está piorando? Os demônios estão agindo mais ainda, mais incessante. Sabe por quê? Porque a volta de Jesus está bem próxima. E eles sabem. Eles sabem. O ser humano é que está dormindo. O ser humano está dormindo e fala, entra aqui, sai aqui. Até os dentro da igreja, irmão, até nós que somos igreja de Jesus Cristo, tem muitos dormentes, ainda não acordam. Ainda prefere andar nas coisas deste mundo. Vamos acordar em nome de Jesus. Vamos acordar, irmãos. Nós temos que andar na justiça. Você acha que o Senhor está preparando essas leituras da Bíblia Sagrada? Você acha que não é Deus despertando nós para nós cada vez mais entrar dentro das Sagradas Escrituras para que nós possamos estar com os nossos olhos com o colírio espiritual, ou seja, a palavra limpando nossos olhos, limpando o nosso coração, a nossa mente, e assim nós sabemos lidar com os demônios, sabemos lidar, porque na verdade nós somos humanos fracos, mas nós temos Jesus é forte, e se nós somos fortes, se Jesus é forte, nós somos fortes nele. O que diz Efésios capítulo 6? Fortalecei-vos no Senhor, no seu poder. Ele está dizendo para nós ser forte, é para nós ser forte. E nós temos que ser forte com a armadura dele. Está entendendo? E aí quem vai correr? Diz em Tiago, resista o diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, nós estamos aqui nos fortalecendo. Vocês estão crendo que essas palavras, essas leituras bíblicas, estão fortalecendo vocês ou não estão? Está sim. Louvado seja Deus. E bem-aventurado quem a praticar, meus amados. Bem-aventurado quem a praticar. Então, vemos aqui, irmãos, que nós devemos sim, voltando aqui nesse versículo, como Jesus disse para aquele homem que foi curado, que foi liberto dos demônios, para eles ir e contar para os teus, os seus amigos, sua família, e quão grande obra que fez Jesus, o Senhor fez por ele, né? Então, irmãos, aqui vocês podem ver que esse homem, depois mais à frente, né? Eles saíram, irmãos, tá? Vocês podem ver aqui que no versículo 20, ó, versículo 20, e ele, quem é? Aquele homem que foi liberto dos demônios, começou a anunciar em Decápolis. Sabe o que é Decápolis? São 10 cidades. Ele foi uma por uma, anunciando Jesus Cristo. E ele se mostrando curado, porque aquelas pessoas conheciam ele, aquela província. Essas 10 cidades é da província, tá bom? Ó, foram anunciar em Decápolis quão grande Jesus lhe fizeram. E todos se maravilharam. Aí sabe o que aconteceu lá na frente, irmãos? Jesus voltou lá. Aí eles traziam os enfermos, ficaram sabendo, traziam os enfermos, tudo, e Jesus libertava todos eles. Você viu? Eles, com medo, expulsou o Senhor Jesus. Os demônios continuaram ficando lá na província. O autor, Filho de Deus, teve que sair, né, daquela província. Mas Jesus, olha, irmãos, como Deus é maravilhoso. As pessoas, pela ignorância, às vezes expulsa Cristo da vida dele. Mas quando Jesus vê que é ignorante, o Senhor Jesus cria um caminho. Falou, eu vou, mas você vai ficar aqui, você vai falar da minha glória na tua vida. Aí eles vão se interessar, eu vou voltar aqui e vou libertar muitos. E é o que aconteceu. Sabe, irmãos? Ele fez isso, ele anunciou para todo mundo, aí um dia Jesus volta lá, e aí todos creram nele, porque a maravilha que foi feita nesse homem é tão grande e notório, que eles mandaram chamar os doentes, os enfermos, e Jesus curou todos. E eles tiveram fé, porque se maravilharam. Tá vendo, irmãos? Então vejamos aqui, por essa santa e bendita palavra, né, irmão? Que
essa província também, viu, irmãos? Essa província que está aqui, que é dos gentios, essa província ela não era dominada, viu, irmãos, pela Roma. E ela era independente. Ela já tinha um outro segmento. Roma não tinha dominado essa província dos gentios, somente os judeus ali. Então, aqui, irmãos, fica essa passagem, depois Deus vai dar graça, nós vamos ler sobre a cura, né, da mulher que tinha o fluxo de sangue. Essa passagem nós vamos deixar para quinta-feira, com a ajuda de Deus. Então, aqui está esses conselhos, e que cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, irmãos, deixe o Senhor encher vocês com as suas palavras, que as palavras de Deus entram nos vossos corações, e que sejais obedientes, e que veja bem, que isso sirva para nós nos dias de hoje. Crente que deixa o seu coração vazio, tá? Que não deixa entrar as coisas de Deus, quer se afastar do Senhor, pois lá os demônios entram. Tem muito crente que se desviou da presença de Deus. Olha quem está dominando eles agora. Olha quem está dominando eles. Porque os espíritos foram para lugares áridos, não encontrando, veio buscar o que antigamente ele estava alojado. Irmãos, hoje, sintam essa felicidade em nome de Jesus. A vossa vida está no Senhor. O vosso espírito está no Senhor. A vossa alma está no Senhor. O corpo, tudo está no Senhor Jesus. Somos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo venceu por nós. Agora, a nossa missão é lutar contra todas as hostes da maldade. Não lutar contra a carne nem contra o sangue, mas lutar tudo contra o mal. Irmãos, rejeita o mal. Com licença. Irmãos, rejeita o mal. Não cede o mal. Não aceita as tentações. Perdão, irmão, minha garganta enroscou aqui. Não aceita as tentações. Enfrenta elas, em nome de Jesus. Olha para Cristo, olha para a eternidade. Olhar para a eternidade tem que ser fé. Você tem que ter fé em teu coração que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. E o que Ele prometeu é para nós entrar no reino da sua glória. Então, nada deste mundo. O diabo, ele quer oferecer coisas malignas na nossa vida. Ele quer oferecer bens materiais para desviar nós na presença de Deus. Irmãos, o Senhor nos ensinou, nos deu saúde para nós trabalharmos, e nós vamos ganhar o pão de todos os dias com o suor do nosso trabalho. O inimigo quer dar coisas fáceis, coisas bem fáceis, mas também que desvia o homem e a mulher da presença de Deus. Meus amados, em nome de Jesus, se aprofunda na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz que ilumina o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Se aprofunda, tenho desejos de cada dia ler a palavra de Deus, sejam devocionais nas manhãs, sirva ao Senhor de todo o coração, porque Deus é maravilhoso. E nós estamos sendo libertos, porque o inimigo agora tem dificuldade, porque a palavra te ilumina e você não é pego de surpresa. Então, queridos, os conselhos desta palavra de Deus, que Deus nos dá hoje, que cada um de vocês estejam atentos, e aqueles que vão ouvir esta leitura da Bíblia, outros também vão ouvir, que ainda talvez nem conheça a Bíblia. Aqui está a oportunidade de você abraçar Jesus Cristo, aquele que ainda não conhece o Senhor. A palavra de Deus revela o seu Filho. Assim como Jesus libertou este homem, Jesus está libertando muitas pessoas das garras do adversário. Muitos estão sendo libertos, mas sabemos que também, irmãos, outros, por não andar com Jesus, estão sendo escravizados.
Por isso que Jesus deixou claro, que eu vou repetir para vocês aqui para finalizar. Mais uma vez em Mateus capítulo 12, versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, quer dizer, era um endemoniado, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Porque esses espíritos, irmãos, eles são invasores. Eles querem tomar o corpo do homem para ele manifestar, porque o espírito não consegue se manifestar se não tiver um corpo, entendeu? E olha o que aconteceu aqui, ó. E quando voltando achando esta casa desocupada, quer dizer, esse corpo não tem Deus, não tem Jesus. Ele foi liberto, mas não quis andar com Cristo. Então ela está varrida, ela está adornada, só que ela está vazia, ela está desocupada. E quando ela está desocupada, então ele já sabe que ele foi expulso uma vez, e pode ser mais vezes. Então, o que ele faz? Busca mais 7 espíritos piores do que os primeiros, e a vida dessa pessoa, ela começa a estar pior, vai ser mais sofrida do que a primeira. É lógico que se Jesus voltar lá, ele tira quanto for necessário. Mas, irmãos, agora que estamos limpos, não deixa. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: não extinguai o Espírito Santo de vós. Quer dizer, não entristeceis e vocês não tiram ele do vosso coração. Como é tirar o Espírito Santo do nosso coração? É simples. É quando você não faz a vontade de Deus. É quando você começa a fazer a vontade do mundo, a vontade do desejo da sua carne, concupiscência da carne. Então, deixa de fazer a vontade de Deus. Ah, eu quero fazer do meu jeito. Para mim é assim. Deus vai lá, você ouve ele, mas não anda com ele. Então, irmãos, este é o perigo. O Espírito Santo vai se entristecendo, a pessoa conta mentira, não se arrepende, ela engana, trapaceia as pessoas, ela perde o caráter de Jesus Cristo, porque Jesus não trapaceia ninguém. Jesus não engana ninguém. O Senhor Jesus não rouba ninguém. O Senhor Jesus não prejudica a vida de ninguém. E se nós andamos com Jesus, nós temos o caráter dele. Todo cristão que anda com Jesus tem o caráter dele. Então, amados, chega aqui uma pergunta que cada um de nós devemos rever isso em nossas vidas. Como é que nós estamos andando perante o nosso Deus e perante a Jesus? Ser crente batizado não é só isso que nós devemos ser. Crente batizado e anda com ele. E que nós sejamos verazmente testemunha de Jesus. O que é testemunha de Jesus? É a pessoa olhar para você e ver Jesus Cristo em você. Ver as obras que Jesus fez na tua vida. E que realmente você serve ele com amor, com carinho, transformação de vida, e que você ama o próximo, porque ele deu esse mandamento. O meu mandamento vos dou, um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se fizerdes assim, verdadeiramente, vocês são meus discípulos. Então, precisamos ver se somos mesmo discípulos do Senhor Jesus, fazendo a vontade dele. E se alguém aqui, por não ter compreendido a palavra, e está fazendo do seu jeito, eis aqui a oportunidade de você consertar a sua vida agora, peça perdão ao Senhor e ande com ele a partir de hoje. E você vai ter vida eterna com Jesus Cristo, e esse coração, o inimigo não vai dominar a tua vida, nem a tua alma e nem o teu espírito. Porque, irmãos, uma pessoa possessa de demônio fica totalmente fora de controle. Pela Bíblia, você vê que esse homem aqui, até ele se feria. Quer dizer, se machucava, se autodestruindo. Aí o inimigo vai para os porcos e destrói todos os porcos, porque os porcos estão dentro dos porcos, o porco se autodestruiu, se mataram. E é essa a função. Mas, igreja, aqui está a palavra com amor, com carinho, uma explicação dentro da palavra de Deus, que vocês sejam iluminados, e são iluminados, e vai aprofundando na palavra essas oportunidades que Deus está nos dando
é porque está muito próximo à vinda dele. Nós não estamos perdendo tempo. Esse momento é um tempo que nós ganhamos, o tempo de estar na presença de Deus, alimentando a alma, não o corpo, mas a alma. Entendimento, sabedoria, e vem tudo pelo Espírito Santo, porque a palavra diz: toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E aqui está a palavra de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente, meus amados. Amém. Amém. Ó Deus. Glória.